Eu estava deitada no chão frio do porão quando ouvi a chave girar na fechadura pela terceira vez naquele dia. O concreto gelado queimava minhas costas através do vestido fino, e o cheiro de mofo grudava na minha garganta como uma mão invisível me sufocando. Lá em cima, ouvi os passos pesados dele se afastando, seguidos pelo arrastar lento das chinelas da minha sogra. Ela sabia. Claro que sabia, mas fingia que aquele porão escuro não existia, que eu não existia. Meus dedos tremiam enquanto eu tentava contar quantas horas já tinha ficado ali naquele dia. 3, 4. A única luz vinha de uma fresta minúscula sob a porta, uma linha dourada que zombava de mim. Eu pressionei minha mão contra a madeira áspera da escada, sentindo as farpas entrarem na minha pele, só para ter certeza de que ainda estava viva, de que aquilo tudo era real. Como é que cheguei até aqui? Eu me perguntava isso todos os dias. A menina de 20 anos que tinha se casado cheia de sonhos, onde ela estava agora? Aquela que acreditava nas promessas dele, nas juras de amor eterno na frente do padre? Ela tinha morrido, ou estava aqui comigo, encolhida nesse buraco escuro, esperando que alguém descesse aquelas escadas e dissesse que tudo tinha sido um erro terrível. O barulho da televisão vazava pelo teto. Minha sogra estava assistindo sua novela. Eu conhecia o horário de cada programa, sabia quando era meio-dia pela vinheta do jornal, sabia quando era noite pelos comerciais que se repetiam. O porão tinha virado meu relógio, minha prisão, meu mundo inteiro. E o pior não era a escuridão. Não era o frio que fazia meus ossos doerem. Não era nem a fome que retorcia meu estômago em nós apertados. O pior era o silêncio dela. Minha sogra, que tomava café comigo de manhã, que me pedia para lavar a roupa dela, que sorria quando as visitas chegavam e dizia que nora maravilhosa eu tenho. Aquele silêncio doía mais que qualquer palavra cruel. Naquele dia, deitada naquele chão imundo, com o gosto de sangue na boca de tanto morder o lábio para não gritar, algo dentro de mim quebrou. Não foi uma decisão pensada. Foi instinto, sobrevivência, fúria. Eu não ia morrer ali. Meu nome é Rosa, tenho 73 anos, e durante muito tempo eu não conseguia falar sobre o que aconteceu comigo. As palavras ficavam presas na garganta, pesadas como pedras, e toda vez que eu tentava contar para alguém, minha voz sumia. Mas hoje, sentada aqui na varanda da minha casinha simples, com o sol quente no rosto e o cheiro de café fresco vindo da cozinha, eu sei que preciso contar. Não por mim, mas por todas as mulheres que ainda estão presas nos seus porões invisíveis. Essa história começou há 50 anos, quando eu tinha apenas 23. Eu era uma moça do interior, filha de lavadeira, sem estudo mas cheia de vontade de viver. Quando conheci Rodrigo na festa da igreja, pensei que Deus tinha me dado um presente. Ele era bonito, tinha emprego fixo na serraria, falava bonito. Minha mãe, coitada, ficou tão feliz quando ele pediu minha mão. Você vai ter uma vida boa, filha, ela me disse enquanto costurava meu vestido de noiva com as próprias mãos. Eu não sabia que estava entrando num inferno que ia durar anos. Não sabia que aquela casa grande que parecia um sonho ia virar minha prisão. Não sabia que a mulher que me recebeu com abraço no dia do casamento, minha sogra Dona Arminda, ia ser minha maior tortura silenciosa. O que vou contar agora não é fácil de ouvir. Tem partes que até hoje me fazem acordar suando no meio da noite. Mas é a verdade, cada palavra, cada detalhe. E se você está passando por algo parecido, se você conhece alguém que vive num porão real ou invisível, eu quero que saiba que existe saída. Sempre existe. Antes de continuar, eu queria te pedir uma coisa. Se essa história está tocando seu coração, deixa um like aqui embaixo. Isso me dá força para continuar contando, para saber que tem gente do outro lado me ouvindo de verdade. E comenta aí de qual país você está assistindo. Eu fico tão feliz quando vejo gente do Brasil inteiro, de Portugal, de Angola, de todo canto me escrevendo. Cada comentário é um abraço que eu recebo. Agora, deixa eu te levar de volta para aquele porão. Para aquele dia específico que mudou tudo. Porque não foi de uma hora para outra que eu decidi reagir, não. Foram meses, anos até,
de humilhação, de dor, de me sentir menos que nada. Mas naquele dia em particular, alguma coisa diferente aconteceu dentro de mim. Eu preciso te contar como tudo começou, como aquele casamento de conto de fadas virou esse pesadelo. Porque quando você vê uma mulher machucada, você pode pensar por que ela não vai embora. Mas quem nunca viveu não entende as correntes invisíveis que prendem a gente. O medo, a vergonha, a falta de dinheiro, a família que não acredita. E principalmente, a esperança boba de que as coisas vão melhorar, de que aquele homem que você amou vai voltar a ser quem ele fingia ser. Então me acompanha nessa jornada. Eu prometo que não vou esconder nada. Vou te contar cada detalhe, cada lágrima, cada momento de terror. Mas também vou te contar como eu encontrei força onde eu achava que não tinha mais nada. Como aquela mulher quebrada no chão do porão se levantou e lutou pela própria vida. Vamos voltar então para o começo. Para o dia que eu conheci Rodrigo e achei que tinha encontrado meu príncipe encantado. Como eu estava enganada. Os primeiros 6 meses de casada foram os mais felizes da minha vida. Rodrigo me tratava como uma rainha, trazia flores do mato quando voltava da serraria, me chamava de meu amor na frente de todo mundo. A gente morava na casa da sogra, mas ela tinha prometido que era só até a gente juntar dinheiro para nossa casa própria. Dona Arminda parecia gostar de mim naquele tempo. Me ensinava receitas, me dava conselhos de como cuidar bem do filho dela. Eu acordava cedo todo dia, antes do sol nascer, e preparava o café do jeito que ele gostava. Pão caseiro quentinho, manteiga derretendo, café coado na hora. O cheiro enchia a cozinha toda e me fazia sentir útil, importante. Rodrigo descia as escadas já arrumado pro trabalho, o cabelo penteado com brilhantina, e me dava um beijo na testa. Que cheiro bom, meu amor. Você é perfeita. Dona Arminda descia logo depois, sempre com aquele coque apertado que puxava a pele do rosto dela, deixando os olhos meio fechados. Ela se sentava na cabeceira da mesa, no lugar que tinha sido do marido falecido, e tomava o café em silêncio. De vez em quando soltava um HMM de aprovação quando provava meu pão. Aquilo me deixava orgulhosa, boba que eu era. A primeira vez que Rodrigo levantou a mão para mim foi numa terça-feira. Lembro até hoje porque era dia de feira, e eu tinha esquecido de comprar fumo pro cigarro de palha dele. Coisa simples, besteira. Eu tinha voltado da feira com as sacolas pesadas, suando, e quando cheguei ele estava sentado na varanda esperando. Cadê meu fumo? Ele perguntou, sem nem me ajudar com as sacolas. Ai, meu amor, eu esqueci. Desculpa, eu volto lá agora e não terminei a frase. A mão dele veio rápida, pegou meu braço com tanta força que eu senti os dedos afundarem na minha carne. Ele me puxou para perto, o rosto dele a centímetros do meu, os olhos que antes eram doces agora pareciam de outra pessoa. Você esqueceu? Ele rosnou e eu senti o bafo quente de café na minha cara. A única coisa que eu te peço e você esquece. Rodrigo, me solta, você está me machucando. Ele apertou mais forte. Eu vi Dona Arminda pela janela da sala, parada atrás da cortina de renda, nos observando. Nossos olhos se encontraram por um segundo. Esperei que ela dissesse alguma coisa, que chamasse o filho, que me defendesse. Mas ela simplesmente soltou a cortina e sumiu para dentro da casa. Rodrigo me jogou pro lado com força. Eu bati nas sacolas da feira e as laranjas rolaram escada abaixo, uma atrás da outra, batendo nos degraus de madeira. O som era quase engraçado, se não fosse trágico. Da próxima vez você não esquece, ele disse, já acendendo um cigarro comum que tinha no bolso. Agora recolhe essa bagunça. Fiquei de joelhos catando as laranjas, algumas rachadas, o suco doce escorrendo pelos dedos. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar. Não era a dor no braço que doía mais. Era aquele olhar da Dona Arminda. Aquele silêncio dela. Como se nada tivesse acontecido. Como se ela não tivesse visto o próprio filho me machucar. Naquela noite, Rodrigo voltou do trabalho com um buquê de flores do mato. Me abraçou por trás enquanto eu lavava a louça, beijou meu pescoço. Desculpa, meu amor.
Eu tava estressado com o trabalho. Você sabe que eu te amo, né? E eu, idiota, acreditei. Virei para ele com os olhos cheios de lágrima e disse que tudo bem, que eu entendia, que eu também amava ele. A gente se abraçou ali na cozinha, com Dona Arminda assistindo a novela na sala, fingindo que não ouvia nada. As roxas no meu braço duraram 2 semanas. Eu usava manga comprida mesmo no calor de rachar. Quando minha mãe perguntou, eu disse que tinha batido na quina da mesa. Ela olhou para mim com aquela cara de quem sabe que é mentira, mas não quer acreditar na verdade. Depois daquele dia, as coisas foram mudando devagarzinho. Tão devagar que eu nem percebi quando virei prisioneira da minha própria vida. Rodrigo começou a reclamar de tudo. A comida tava sem sal, a casa tava suja, minha roupa era feia, eu falava alto demais, eu ria demais. Qualquer coisinha virava motivo para ele explodir. E Dona Arminda? Ela continuava ali, vendo tudo, ouvindo tudo, e agindo como se vivesse numa casa onde tudo era perfeito e normal. Quando eu chorava baixinho na cozinha enquanto descascava batatas, ela entrava, pegava um copo de água, e saía sem dizer uma palavra. Aquele silêncio dela era pior que qualquer grito. 3 meses depois do primeiro empurrão, Rodrigo me deu o primeiro soco. Foi na barriga, onde não aparece marca. Eu caí no chão sem ar, a boca aberta tentando respirar, mas nada entrando. Ele ficou em pé olhando para mim, e pela primeira vez eu vi aquilo nos olhos dele. Prazer. Ele gostava. Levanta, ele mandou. E vai preparar meu jantar. Eu me arrastei até a cozinha, as mãos tremendo tanto que derrubei o sal 3 vezes. Dona Arminda estava sentada na mesinha do canto, descascando o alho, aqueles dedos finos e secos trabalhando devagar. Dona Arminda, eu sussurrei, a senhora não vai falar nada com ele? Ela nem levantou os olhos. Continuou descascando o alho, um dente atrás do outro, o cheiro forte enchendo o ar. Falar o quê, minha filha? Marido e mulher, Deus resolve. Aquelas palavras caíram em mim como chumbo derretido. Deus resolve. Como se Deus quisesse que eu apanhasse. Como se fosse normal, esperado, merecido até. Foi naquela noite, deitada na cama ao lado dele, enquanto ele roncava tranquilo, que eu percebi a verdade. Eu não tinha só me casado com Rodrigo. Eu tinha me casado com o silêncio da Dona Arminda também. E esse silêncio ia me matar. Mas eu ainda não sabia o quanto pior ia ficar. Ainda não conhecia o porão. O porão entrou na minha vida 6 meses depois, num domingo de manhã. A gente tinha brigado porque eu tinha queimado o arroz do almoço. Coisa boba, que acontece com qualquer um, mas para Rodrigo era motivo para virar a mesa toda no chão. Os pratos se quebraram, o feijão escorreu pelo chão de tábua, pedaços de vidro brilhando no meio da comida. Você não serve para nada. Ele gritou, e eu vi a saliva voando da boca dele. Nem fazer um arroz direito você consegue. Dona Arminda estava sentada na poltrona da sala, fingindo ler a Bíblia. Eu olhei para ela, implorando com os olhos. Só uma palavra, só um filho, se acalma. Mas ela virou a página devagar, aquele barulho seco do papel, e continuou lendo como se nada estivesse acontecendo. Rodrigo me agarrou pelo cabelo. A dor no couro cabeludo era tão forte que vi estrelinhas na frente dos olhos. Ele me arrastou pela cozinha, meus pés descalços escorregando na comida derramada, e abriu a porta do porão que eu nem sabia que existia. Ficava escondida atrás da despensa, uma porta de madeira velha que eu sempre pensei que fosse um armário trancado. Já que você gosta de estragar comida, vai ficar aqui pensando no que fez. Ele me jogou escada abaixo. Eu tentei me segurar no corrimão, mas não consegui. Meu corpo bateu nos degraus, um por um, cada pancada tirando o ar dos meus pulmões. Quando finalmente parei de rolar, estava deitada no chão gelado de concreto, o gosto de sangue na boca, a visão embaçada. A porta se fechou em cima de mim. Ouvi a chave girar. E então o silêncio mais assustador da minha vida. Não tinha luz nenhuma.
Era uma escuridão tão completa que eu não conseguia ver minha própria mão na frente do rosto. O ar era pesado, úmido, cheirava a terra molhada e mofo velho. Eu ouvi coisas se mexendo nos cantos, arranhaduras, squinks pequenos. Ratos. Tinha ratos ali comigo. Rodrigo. Eu gritei, a voz saindo rouca, quebrada. Por favor. Me tira daqui. Nada. Só o silêncio lá em cima. E então, depois de um tempo que pareceu horas mas deve ter sido minutos, eu ouvi passos. Passos leves, arrastados. As chinelas da dona Arminda. Ela parou em cima da porta. Eu vi a sombra dela pela fresta de luz. Dona Arminda. Eu chorei, batendo na porta de baixo. Pelo amor de Deus, me ajuda. Fala com ele. Eu vou morrer aqui dentro. Ela ficou parada ali por um tempo que pareceu eterno. Eu conseguia ouvir a respiração dela, aquele chiado fino que ela tinha no peito. Esperei. Rezei. Implorei silêncio. E então ela se afastou. Os passos arrastados sumindo, o barulho da novela ligando na sala. Eu desabei no chão frio de novo, o corpo inteiro doendo, e chorei até não ter mais lágrimas. Chorei pela mulher idiota que eu tinha sido, por ter acreditado nas promessas dele, por ter saído da casa da minha mãe para vir para esse inferno. Chorei pela dona Arminda que eu achava que era minha amiga, minha segunda mãe. Chorei por mim mesma, pela Rosa que tinha morrido naquele dia e virado outra coisa, algo menor, mais assustado, quebrado. O tempo no porão não existe. Não tem como saber se passou uma hora ou dezembro. Eu tentei contar nos dedos, mas perdi a conta. Tentei cantar baixinho para me acalmar, mas minha voz sumia no ar pesado e voltava para mim em eco estranho, distorcido. O frio foi o pior. Eu estava de vestido fino, sem nada para me cobrir. O concreto sugava todo o calor do meu corpo. Meus dentes batiam tanto que eu mordia a língua sem querer, e o gosto de sangue ficou mais forte na boca. Em algum momento eu ouvi barulho de louça. Era hora do jantar lá em cima. Eles estavam comendo. Meu estômago roncou tão alto que parecia outro bicho ali no escuro comigo. Eu pensei em comida, em pão quente com manteiga, em café doce, em qualquer coisa. A fome era uma dor física, roendo por dentro. Por favor, eu sussurrei para a porta lá em cima. Por favor. A chave girou quando já era noite. Eu sabia porque não tinha mais luz nenhuma vindo da fresta. Rodrigo desceu alguns degraus, o corpo dele bloqueando a luz fraca do corredor. Aprendeu a lição? Eu não consegui falar. Só balancei a cabeça, mesmo sabendo que ele mal conseguia me ver no escuro. Quando você me desrespeita, é aqui que você vem. Entendeu? Sim, minha voz saiu num fio. Não ouvi. Sim, eu gritei, e a voz ecoou pelas paredes de concreto. Ele subiu de volta e deixou a porta aberta. Eu me arrastei escada acima, as pernas não querendo me sustentar. Quando cheguei na cozinha, Dona Arminda estava lavando os pratos do jantar. Ela olhou para mim rapidinho, viu meu estado vestido rasgado, os joelhos ralados, o sangue seco no canto da boca e voltou a olhar para os pratos. Tem um prato de comida guardado para você ali na mesa, foi só o que ela disse. Eu me sentei e comi aquele arroz frio com as mãos tremendo. Cada garfada doía de engolir, a garganta fechada de tanto chorar. Dona Arminda terminou de lavar a louça, secou as mãos no pano de prato e foi para a sala assistir o final da novela. Naquela noite, na cama, Rodrigo me puxou para perto dele. Me abraçou por trás, a mão dele no meu quadril, como se nada tivesse acontecido. Como se ele não tivesse me jogado escada abaixo algumas horas antes. Você sabe que eu só faço isso porque te amo, né? Ele sussurrou no meu ouvido. Eu quero que você seja uma esposa melhor. É pro seu bem. Eu fiquei dura nos braços dele, os olhos arregalados no escuro, olhando para a parede. Pro meu bem. Ele realmente acreditava nisso. E o pior, parte de mim, aquela parte pequena e assustada, também começava a acreditar. O porão virou parte da rotina. Uma vez por semana, às vezes duas, qualquer coisinha servia de desculpa. Jantar esfriou, roupa não secou direito, eu sorri pro vendedor de pão. Lá pro porão eu ia.
às vezes 0 horas, às vezes o dia inteiro. Uma vez ele me deixou lá a noite toda. E Dona Arminda? Ela continuava vivendo como se nada demais acontecesse na casa dela. Tomava seu café, assistia suas novelas, ia para a missa todo domingo. Quando cruzávamos na cozinha, ela me dava bom dia, me pedia para passar suas roupas, reclamava se o feijão estava duro. Normal, tudo normal, mas eu via nos olhos dela. Ela sabia cada vez que ele me trancava lá embaixo. Sabia dos gritos, dos choros, do desespero. E escolhia não ver, não ouvir, não falar. Aquele silêncio dela começou a me destruir tanto quanto as trancadas no porão. Minha mãe apareceu na casa sem avisar numa quinta-feira de tarde. Eu estava na cozinha picando cebola, as lágrimas escorrendo, algumas da cebola, outras não. Ouvi a voz dela no portão chamando meu nome e meu coração quase parou. Fazia 3 meses que eu não via ela, sempre arrumando desculpa para não visitar. Rosa, cadê você, menina? Sequei o rosto rápido no avental e saí para receber ela. Minha mãe era pequena, magra de tanto trabalhar, a pele escura queimada de sol, mas os olhos eram vivos, espertos. Olhos que enxergavam o que a gente tentava esconder. Mãe, que surpresa boa! Eu tentei sorrir, mas senti que saiu torto. Ela me abraçou, e nesse abraço eu quase desabei. Quase contei tudo ali mesmo. Mas aí eu vi Dona Arminda na janela, observando. E lembrei das palavras de Rodrigo na noite anterior. Se você contar para alguém da sua família o que acontece aqui dentro, eu mato você. E depois mato sua mãe também. Deixa eu te ver direito. Minha mãe me afastou um pouco, segurando meus ombros. Aqueles olhos dela passaram por mim como raio-x. Viram a manga comprida mesmo no calor sufocante. Viram como eu estava mais magra. Viram o que eu não queria mostrar. Tá tudo bem com você, filha? Tá sim, mãe. Só cansada. Sabe como é, cuidar de casa dá trabalho. Ela não acreditou, eu vi na cara dela. Mas o que uma mãe pobre do interior podia fazer? Chamar a polícia? Naquele tempo, polícia ria da gente. Lugar de mulher é apanhar do marido e ficar quieta, eles diziam. Levar a filha de volta? Minha mãe morava num quartinho alugado, mal cabia ela mesma. Trouxe umas coisas para você, ela tirou da sacola de pano um vidro de goiabada, 2 pães que ela tinha feito, e um terço benzido. Pedi pro padre benzer para você, para proteger. Peguei o terço, e aquilo pesou na minha mão como se fosse feito de chumbo, não de madeira. Proteger de quê, mãe? Do meu marido? Da sogra que fingia ser cega? Dona Arminda saiu para a varanda. Dona Maria, que bom ver a senhora. Entre, vou fazer um café. As 3 ficamos na sala tomando café, fazendo aquela conversa de nada. O tempo, a colheita, o padre novo da igreja. Eu segurava a xícara com as 2 mãos para esconder o tremor. Minha mãe olhava para mim de vez em quando, tentando ler o que eu não podia falar. E Rodrigo, tá tratando bem minha filha? Ela perguntou de repente, direto assim, e o silêncio ficou pesado na sala. Dona Maria, meu filho é um marido exemplar. Dona Arminda respondeu antes que eu pudesse abrir a boca. Trabalha duro, não bebe, não joga. A Rosa tem muita sorte. Muita sorte. Eu quase ri. Quase joguei a xícara na parede e gritei a verdade toda. Quase mostrei as marcas roxas que ainda estavam sumindo debaixo da manga. Quase. É verdade, mãe. Eu tenho sorte mesmo. As palavras saíram da minha boca como vidro moído. Minha mãe ficou mais 1 hora. Quando ela foi embora, me abraçou apertado e sussurrou no meu ouvido: se precisar de mim, você manda chamar. De dia, de noite, não importa. Eu só conseguia acenar com a cabeça, a garganta fechada demais para falar. Vi ela sumir pela rua de terra, aquela figurinha pequena levando a sacola vazia, e uma parte de mim foi embora com ela. Naquela noite, Rodrigo chegou mais cedo do trabalho. Ele entrou na cozinha onde eu estava preparando o jantar e encostou na pia do meu lado. Sua mãe esteve aqui hoje. Não era pergunta, era constatação. Dona Arminda tinha contado, claro. Esteve sim, só uma visita rápida. E o que vocês conversaram? Nada demais.
Coisas de mãe e filha. Ele pegou meu queixo com força, apertando, me obrigando a olhar para ele. Você contou alguma coisa para ela? Não, juro que não. Os dedos dele apertaram mais. Porque se você contar, você sabe o que acontece. Eu já te avisei. Eu sei. Eu não vou contar nada para ninguém. Eu prometo. Ele me soltou com um empurrão. Ótimo. Porque seria uma pena sua mãe velha sofrer um acidente, não seria? O sangue gelou nas minhas veias. Ele estava ameaçando minha mãe. Não era só mais sobre mim. Era sobre ela também agora. Ele tinha me prendido de um jeito que nem corrente conseguiria. Nos dias seguintes, eu fiquei ainda mais quieta, ainda mais obediente. Fazia tudo certinho, do jeito que ele gostava. Acordava antes dele, café pronto na hora exata, comida sempre quentinha, casa sempre limpa. Mas não adiantava. Ele sempre achava alguma coisa errada. Uma semana depois da visita da minha mãe, ele me trancou no porão de novo. Dessa vez porque eu tinha demorado muito no armazém comprando as coisas. Fiquei lá por 6 horas. 6 horas no escuro, no frio, com os ratos correndo perto dos meus pés. Quando ele finalmente abriu a porta, eu estava encolhida num canto, abraçada nos meus próprios joelhos, balançando para frente e para trás. Tinha feito xixi nas calças porque não aguentei segurar. A humilhação era pior que a dor física. Olha o estado que você fica, ele disse com nojo. Vai tomar banho. Você está fedendo. Subi as escadas cambaleando. Dona Arminda estava na cozinha fazendo crochê, aquela linha branca passando pelos dedos dela num ritmo constante. Ela olhou para mim, viu o estado que eu estava e voltou pro crochê dela. Tem água quente no banheiro, foi só o que ela disse. Eu parei na frente dela. Algo dentro de mim quebrou naquele momento. Porque a senhora não faz nada. Ela continuou fazendo crochê, a agulha entrando e saindo da linha. Fazer o quê, minha filha? Falar com ele. Mandar ele parar. Qualquer coisa. Não é da minha conta o que acontece entre marido e mulher. Mas a senhora vê, a senhora ouve, a senhora sabe o que ele faz comigo. Finalmente ela parou de fazer crochê e me olhou. Aqueles olhos frios, sem vida, sem compaixão. Eu criei meu filho sozinha depois que o pai morreu. Eu trabalhei feito escrava para dar tudo do bom e do melhor para ele. Ele é um homem de bem, trabalhador, não bebe, não joga. Se ele precisa corrigir a esposa dele às vezes, ele está no direito dele. Corrigir. Ela chamou de corrigir. Como se eu fosse um cachorro desobediente. Agora vai tomar seu banho antes que a água esfrie. Eu fui pro banheiro e fiquei embaixo do chuveiro até a água ficar gelada. Lavei o xixi, lavei o cheiro de mofo, lavei as lágrimas. Mas não consegui lavar a sensação de que eu estava morrendo por dentro, um pedacinho de cada vez. Naquela noite, deitada na cama, eu peguei o terço que minha mãe tinha me dado. Passei as contas pelos dedos, uma por uma, e rezei. Rezei para Deus me dar força. Rezei para acontecer um milagre. Rezei para acordar e descobrir que tudo tinha sido um pesadelo horrível. Mas quando o sol nasceu no dia seguinte, eu ainda estava ali. E o porão continuava me esperando. 2 anos se passaram. 2 anos de porão, de hematomas escondidos, de silêncios pesados. Eu tinha virado um fantasma na minha própria vida. Me olhava no espelho e não reconhecia mais a moça que tinha se casado cheia de sonhos. No lugar dela tinha uma mulher de olhos fundos, magra demais, com medo de tudo. A rotina era sempre a mesma. Acordar, fazer café, limpar a casa, cozinhar, apanhar por algum motivo inventado, ir pro porão, sair, fingir que nada tinha acontecido. E Dona Arminda sempre ali, testemunha silenciosa de tudo, fazendo de conta que morava numa casa normal, feliz. Foi num sábado de manhã que conheci Lúcia. Eu estava no quintal estendendo roupa no varal, quando ouvi uma voz do outro lado da cerca. Bom dia, vizinha. Olhei e vi uma mulher negra, alta, forte, com um sorriso enorme no rosto. Ela tinha acabado de se mudar para casa ao lado com o marido e os 3 filhos pequenos. Eu tinha visto a mudança acontecer na semana anterior, mas Rodrigo tinha me proibido de ir me apresentar.
Bom dia, respondi baixinho, olhando para trás para ver se Dona Arminda estava me vigiando da janela. Meu nome é Lúcia. A gente acabou de se mudar. Você é a Rosa, né? A dona da venda me falou de você. Sou eu mesma. Que bom ter uma vizinha. Tava me sentindo perdida aqui, não conheço ninguém ainda. Você quer vir tomar um café em casa mais tarde? Meu coração acelerou. Eu queria tanto dizer sim. Queria tanto ter uma amiga, alguém para conversar, para rir junto. Mas a voz de Rodrigo ecoou na minha cabeça. Você não precisa de amigas. Você tem é que cuidar da casa e do seu marido. Eu não posso. Tenho muito serviço. O sorriso de Lúcia diminuiu um pouco. Tudo bem. Outro dia então. Qualquer coisa, é só chamar, viu? Estamos aqui do lado. Ela entrou para dentro e eu fiquei ali parada, segurando um lençol molhado, sentindo que tinha perdido alguma coisa importante. Uma tábua de salvação que tinha aparecido e eu tinha deixado ir embora. Naquela tarde, Rodrigo chegou em casa bêbado. Era raro ele beber, mas quando bebia ficava pior ainda. Tropeçou na soleira da porta, derrubou o vaso de planta da varanda, e entrou berrando meu nome. Rosa, cadê você, sua? Eu estava no quarto dobrando roupa. Meu corpo inteiro travou quando ouvi o tom da voz dele. Conhecia aquele tom. Vinha tempestade. Tô aqui, Rodrigo. Ele apareceu na porta do quarto balançando. Os olhos vermelhos, a camisa aberta, cheirando a cachaça e suor. Eu vi você conversando com a vizinha nova hoje. Meu sangue gelou. Dona Arminda tinha contado para ele. Claro que tinha. Foi só um bom dia, amor. Ela que me chamou, eu já não falei que você não pode ficar conversando com ninguém. Já não falei? Falou, mas ela que, o primeiro soco pegou minha boca. Senti o lábio estourar, o gosto metálico de sangue enchendo a boca. Caí sentada na cama, a mão no rosto, atordoada. Você não escuta. Você nunca escuta. Ele veio para cima de novo. Dessa vez pegou meu cabelo e me arrastou pelo chão do quarto. Eu tentei me agarrar em qualquer coisa na perna da cama, no guarda-roupa, no tapete, mas ele era forte demais. Me arrastou pelo corredor, minha pele raspando no chão de madeira, deixando marcas vermelhas. Dona Arminda estava na sala. Ela se levantou da poltrona quando a gente passou. Nossos olhos se encontraram. Os dela estavam arregalados, e por um segundo minúsculo eu vi algo lá. Medo? Culpa? Não sei. Mas passou rápido. Rodrigo, filho, você bebeu demais. Deixa a menina. Ele parou. Pela primeira vez em 2 anos, ela tinha dito alguma coisa. Meu coração encheu de esperança. Ela ia me ajudar. Finalmente ia me ajudar. Rodrigo olhou para a mãe dele, depois para mim, depois para ela de novo. E então ele riu. Uma risada feia, sem humor. A senhora está com pena dela, mãe? Depois de tudo que a senhora viu ela fazer de errado nesses anos todos, a senhora está com pena? Dona Arminda ficou quieta. A esperança morreu no meu peito. É isso mesmo. Né? Mãe? A senhora sabe que eu só corrijo ela quando ela merece. Silêncio. Fala, mãe. Fala para ela que a senhora sabe que ela merece. E então Dona Arminda falou, aquela voz fina e fraca. Ele só quer que você seja uma esposa melhor, Rosa. É pro seu bem. Algo dentro de mim morreu naquele momento. Não foi só esperança. Foi alguma coisa maior, mais profunda. Foi a última fagulha de humanidade que ainda restava. Rodrigo me arrastou pro porão e me jogou lá embaixo com tanta força que eu desci rolando, batendo em cada degrau. Parei no chão de concreto com o ombro torcido, a dor tão forte que eu não conseguia respirar. A porta se fechou, a chave girou, e eu fiquei lá, sozinha no escuro, sangrando, quebrada. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez eu não chorei. Fiquei deitada no chão frio, olhando pro nada, e comecei a pensar. Pensar de verdade, pela primeira vez em 2 anos. Eu ia morrer naquela casa. Podia ser dali a 1 mês, dali a 1 ano, mas eu ia morrer. Rodrigo ia me matar, e Dona Arminda ia fingir que não viu nada, e todo mundo ia dizer coitado do Rodrigo,
perdeu a esposa tão nova. Ou então eu podia fazer alguma coisa. Não sabia o que ainda. Não tinha plano nenhum. Mas ali, deitada no chão daquele porão imundo, com o ombro latejando e o gosto de sangue na boca, eu tomei uma decisão. Eu não ia morrer ali. De jeito nenhum. Quando Rodrigo abriu a porta horas depois, eu subi as escadas devagar. Ele estava sóbrio agora, com aquela cara de arrependimento falso que eu conhecia tão bem. Desculpa, meu amor. A cachaça me deixou doido. Você me perdoa? Olhei para ele e pela primeira vez não senti medo. Senti raiva. Uma raiva fria, calculada, que ia ficando maior dentro de mim. Perdoo, eu disse, e até consegui sorrir um pouco. Ele pareceu surpreso com a resposta tão rápida, mas logo sorriu também. Sabia que você me amava de verdade. Agora vai lá fazer o jantar. Tô com fome. Fui para a cozinha. Dona Arminda estava lá, descascando batatas. Ela nem olhou para mim quando eu entrei. Peguei as panelas, comecei a cozinhar, e enquanto mexia o feijão, minha cabeça trabalhava. Eu precisava de um plano. Precisava de dinheiro. Precisava de ajuda. E pela primeira vez, eu tinha coragem de buscar essas coisas. A Rosa que tinha entrado naquele porão algumas horas antes não era a mesma que tinha saído. Aquela tinha morrido lá embaixo, no escuro, e no lugar dela nasceu outra coisa, algo mais perigoso, algo que ia lutar para sobreviver. Na segunda-feira seguinte, quando Rodrigo saiu para trabalhar, e Dona Arminda foi para a casa da irmã dela passar o dia, eu fiz uma coisa que nunca tinha feito antes. Pulei a cerca e fui na casa da Lúcia. Meu coração batia tão forte que eu achei que ia sair pela boca. Olhei para trás várias vezes, com medo que alguém tivesse visto, que alguém fosse contar. Mas a rua estava vazia, só o cachorro do seu Manel dormindo na sombra. Bati na porta devagar. Lúcia abriu com um bebê no colo e farinha nas mãos. Rosa, que surpresa boa! Entra, entra. Entrei naquela casa e foi como entrar em outro mundo. Tinha brinquedo espalhado pelo chão, cheiro de bolo assando, desenho de criança grudado na geladeira. Vida! Aquela casa tinha vida de verdade, não aquele silêncio de morte que tinha na minha. Senta aí, vou só tirar o bolo do forno. Quer um café? Quero sim. Me sentei na cadeira de madeira e olhei em volta. Os dois filhos mais velhos dela brincavam no quintal, as risadas entrando pela janela aberta. Quando foi a última vez que eu tinha rido assim? Lúcia voltou com 2 xícaras de café e um pedaço de bolo ainda quente. Sentou na minha frente, aqueles olhos espertos dela me estudando. Seu lábio está machucado. Levei a mão automaticamente para a boca. Tinha esquecido do corte. Eu bati na porta do armário. Foi. E eu sou a rainha da Inglaterra. Fiquei quieta, sem saber o que dizer. Ninguém nunca tinha falado tão direto assim comigo. Olha, Rosa, eu não te conheço bem ainda. A gente acabou de se mudar. Mas eu reconheço os sinais. Eu já vi isso antes. Minha irmã viveu numa casa que nem a sua por anos. Como assim? Uma casa onde o marido bate e todo mundo finge que não vê. As lágrimas vieram do nada. Começaram a escorrer sem eu conseguir segurar. 2 anos guardando tudo dentro, e de repente tinha alguém que via, que entendia, que não fingia. Lúcia pegou minha mão. A mão dela era quente, calejada de trabalho, forte. Conta para mim. E eu contei. Pela primeira vez, contei tudo. O porão, as surras, o silêncio da Dona Arminda, as ameaças contra minha mãe. Tudo saiu de uma vez, atropelado, entre soluços. Ela ficou quieta me ouvindo, só apertando minha mão de vez em quando. Quando terminei de falar, eu estava tremendo inteira. Você não pode contar para ninguém. Se ele descobrir que eu falei, ele me mata. Ele falou que mata minha mãe também. Eu não vou contar. Mas você precisa sair dessa casa, Rosa. Eu não posso. Não tenho para onde ir. Não tenho dinheiro. Minha mãe mora num quartinho alugado, não tem espaço. E ele vai atrás de mim. Ele me acha. Sempre tem um jeito. Não tem. Eu já pensei em tudo. Não tem saída. Lúcia ficou quieta por um tempo, pensando. Então ela se levantou e foi até um armário na cozinha.
Voltou com uma lata velha de biscoito. Olha aqui. Ela abriu a lata. Tinha dinheiro dentro. Não muito, mas tinha. Isso aqui é meu dinheiro guardado. O João, meu marido, não sabe. Eu vou guardando devagarzinho, um tostão aqui, outro ali. É meu dinheiro de emergência. Por que você está me mostrando isso? Porque você vai fazer igual. Vai começar a guardar dinheiro escondido. Cada centavo que sobrar, cada moedinha que você achar, você guarda. Um dia você vai ter o suficiente para sair dessa casa. Mas como? Ele não me dá dinheiro. Só dá o exato para a feira e conta tudo quando eu volto. Então você pede troco a mais no armazém. Diz que precisa de remédio para dor de cabeça. Guarda o troco. Ou diz que o pão subiu de preço. Pequenas mentiras, pequenos valores. Vai juntando devagarzinho. Olhei para aquela lata de biscoito como se fosse um tesouro. E era a esperança em forma de moedas velhas. E onde eu escondo? Em algum lugar que ninguém olha nunca. Dentro do colchão, no fundo do armário de vassoura, enterrado no quintal. Você conhece sua casa. Você sabe onde eles não mexem. Fiquei mais 1 hora na casa da Lúcia. A gente planejou tudo. Como eu ia guardar dinheiro, quando ela podia me ajudar, sinais que a gente ia usar, caso eu precisasse dela com urgência. Um pano branco na janela significava perigo. Um pano vermelho significava que eu precisava falar com ela. E se nada disso der certo, Lúcia falou quando eu já estava saindo, se um dia ele cruzar a linha e você achar que vai morrer, você pula essa cerca e vem para cá. Não importa a hora, não importa o dia. Você vem e a gente te esconde dele. E se ele vier atrás? Aí ele vai ter que passar pelo meu João primeiro. E meu João não é homem de deixar covarde bater em mulher. Voltei para casa com o coração mais leve do que estava há anos. Tinha uma amiga agora. Tinha um plano. Tinha esperança. Naquela tarde mesmo, quando fui fazer feira, pedi pro seu Zé do armazém me dar troco de 5 cruzeiros a mais. É para comprar remédio depois, eu disse. Ele nem desconfiou. Guardei aquelas moedinhas no sutiã durante todo o caminho de volta, sentindo elas quentes contra a pele. Em casa, enquanto guardava as compras, Dona Arminda estava fazendo crochê na sala como sempre. Fui pro quarto com a desculpa de arrumar as roupas e escondi o dinheiro dentro de uma meia velha no fundo da gaveta de Rodrigo. Ele nunca mexia nas próprias roupas, era eu quem arrumava tudo. 5 cruzeiros. Era quase nada, mas era o começo. Nos dias seguintes, fui ficando esperta. Dizia que o arroz tinha aumentado, que o açúcar estava mais caro, que precisava de linha para costurar. Cada mentirinha me dava alguns centavos. Guardava tudo na meia. A meia foi ficando pesada, redonda. Rodrigo não desconfiava de nada. Para ele, eu continuava a mesma esposa submissa e assustada. Eu deixava ele pensar isso. Abaixava a cabeça quando ele gritava, pedia desculpa por tudo, ia pro porão quando ele mandava. Mas por dentro, eu estava mudando. Uma noite, ele me trancou no porão de novo porque o feijão tinha ficado salgado demais. Fiquei lá por 3 horas. Mas dessa vez, em vez de chorar e entrar em pânico, eu fiquei quieta no escuro pensando. Pensando em quanto dinheiro eu já tinha. Calculando quanto tempo ainda ia precisar. Planejando. Quando ele abriu a porta, eu subi com a cabeça baixa, mas por dentro eu estava sorrindo. Cada dia que passava era um dia mais perto da minha liberdade. Lúcia e eu desenvolvemos uma rotina. Toda segunda e quinta, quando Dona Arminda saía, eu pulava a cerca e ficávamos conversando por meia hora. Ela me dava força, me lembrava que eu não estava sozinha, me ajudava a fazer planos. Você está diferente, ela me disse num desses dias. Seus olhos mudaram. Mudaram como? Antes você parecia morta por dentro. Agora você parece viva. Assustada ainda, machucada, mas viva. E era verdade. Eu tinha voltado a sentir raiva, esperança, determinação. Não era só um corpo apanhando mais. Eu era uma pessoa de novo. Uma pessoa que ia lutar.
2 meses se passaram. Minha meia escondida estava cheia. Eu não sabia exatamente quanto tinha lá, mas era alguma coisa. Era mais do que nada. E então aconteceu algo que mudou tudo. Descobri que estava grávida. Fazia 3 semanas que minha menstruação não vinha. No começo tentei fingir que era atraso normal, estresse, qualquer coisa. Mas quando comecei a vomitar toda manhã, quando senti meu peito doer e minha barriga ficar sensível, eu soube. Tinha um bebê crescendo dentro de mim. Um bebê do Rodrigo. Sentei no chão do banheiro depois de vomitar pela 5ª vez naquela manhã e fiquei olhando pro nada. Minhas mãos foram automaticamente pro ventre ainda liso. Ali dentro tinha uma vida inocente que não tinha culpa de nada. E eu estava planejando fugir. Mas como fugir grávida? Quem ia me dar trabalho com barriga? Como eu ia sobreviver com um bebê nos braços e sem dinheiro? O plano todo desmoronou na minha cabeça em segundos. Rosa, cadê você? O café está esperando. A voz de Rodrigo ecoou pela casa. Me levantei tremendo, lavei o rosto e fui preparar o café dele. Não podia contar ainda. Precisava pensar, decidir o que fazer. Se ele soubesse que eu estava grávida, ia ficar pior ainda. Ia me vigiar mais, ia me prender mais. Dona Arminda estava na cozinha quando entrei. Ela olhou para mim com aqueles olhos de cobra fria. Você está passando mal de manhã faz dias. Tá grávida, né? Gelei. Eu não sei. Pode ser só uma virose. Não é virose. Eu reconheço quando uma mulher está esperando. Já estou há quanto tempo? 2 meses. Eu não sei. Talvez. Ela quase sorriu. Quase. Finalmente. O neto. Rodrigo vai ficar tão feliz. Sempre quis um filho homem. Eu não vou contar ainda. Quero ter certeza primeiro. Não seja boba. Conta hoje mesmo. Ele tem direito de saber que vai ser pai. Por favor, Dona Arminda, só mais uns dias. Deixa eu ir no médico confirmar. Ela me olhou por um longo tempo. Então suspirou. Está bem, mas não demore. Filho homem tem que ser bem cuidado desde cedo. Filho homem. Ela já tinha decidido que era menino. Já tinha decidido tudo. Naquela tarde, quando Dona Arminda saiu, corri para a casa da Lúcia. Entrei pela porta dos fundos, desesperada. Lúcia, Lúcia! Ela apareceu secando as mãos no avental, viu meu estado e me puxou para dentro. O que foi? Ele te bateu de novo? Eu estou grávida. Ela ficou quieta. Puxou uma cadeira e me fez sentar. Tem certeza? Tenho. E agora? Tudo que a gente planejou. Como eu vou fugir grávida? Quem vai me ajudar? Calma, deixa eu pensar. Lúcia andou pela cozinha, a mão na cabeça. Você tem quanto tempo? Acho que uns 2 meses. Então você tem 7 meses para juntar mais dinheiro e fazer um plano melhor. Grávida fica mais difícil, mas não impossível. Lúcia, ele vai me trancar mais ainda quando souber. Vai dizer que é para proteger o bebê. Eu não vou conseguir sair de casa, não vou conseguir guardar dinheiro, não vou conseguir nada. Então você não conta. Como não conto? A barriga vai crescer. Vai, mas você ganha tempo. Quanto mais você demorar para contar, mais tempo você tem para se preparar. Usa roupa larga, esconde a barriga o máximo que conseguir. A Dona Arminda já desconfiou. Então você faz ela pensar que perdeu. Finge uma dor forte, deita na cama uns dias, chora muito. Diz que desceu sangue. Ela não vai ter como provar o contrário. Olhei para Lúcia com os olhos arregalados. Isso é mentir sobre uma coisa muito séria. E trancar mulher no porão, não é? Rosa, você precisa se proteger. E proteger esse bebê. Se você ficar naquela casa, o que você acha que vai acontecer com a criança? Você acha que ele vai ser um pai bom? Você acha que a Dona Arminda vai deixar você criar seu filho do seu jeito? Ela tinha razão. Se eu ficasse, meu filho ia crescer vendo o pai bater na mãe. Ia aprender que isso era normal. Ia virar outro Rodrigo. Ou pior, ia sofrer também. Eu preciso sair daqui antes do bebê nascer. Precisa. E você vai conseguir. Mas agora você precisa ser mais esperta ainda, mais cuidadosa, por você e pelo bebê.
Voltei para casa com um plano novo se formando na cabeça. Naquela noite, no jantar, comecei a encenar. Ai! Gritei de repente, levando a mão pro ventre. Rodrigo parou de comer. O que foi? Não sei. Uma dor forte. Fiz cara de sofrimento, respirando fundo. Deve ser algo que você comeu, Dona Arminda disse, mas tinha preocupação na voz dela. A dor continuou pelos próximos dias. Eu gemia, me curvava, levava a mão para a barriga. No terceiro dia, fingi que tinha descido sangue. Chorei muito, tranquei no banheiro. Quando saí, Dona Arminda estava na porta. Desceu sangue? Ela perguntou baixinho. Desceu, menti, os olhos vermelhos de tanto esfregar. Acho que era bebê mesmo. Acho que eu perdi. Vi a decepção no rosto dela. Mas também vi alívio. Alívio porque agora ela não precisava contar pro filho e lidar com a reação dele. Essas coisas acontecem. Deus sabe o que faz. Você ainda é nova, vai ter outros. Outros. A ideia de ter outros filhos do Rodrigo me deu náusea de verdade. Nos dias seguintes, continuei agindo como se estivesse me recuperando de um aborto. Rodrigo ficou chateado quando a mãe contou, mas logo passou. A gente faz outro, foi só o que ele disse, como se bebê fosse coisa que se comprava no armazém. E assim eu ganhei tempo. Tempo para guardar mais dinheiro. Tempo para fazer planos. Tempo para deixar a barriga crescer escondida embaixo de roupas largas e aventais. Passei a usar o vestido mais folgado que eu tinha. Amarrava o avental bem apertado em cima da barriga, fazendo ela parecer menor. Quando Rodrigo me abraçava à noite, eu ficava de lado, encolhida, não deixando ele sentir. Os meses foram passando. 3 meses, 4, 5. A barriga ficando maior, mais difícil de esconder. Mas eu conseguia. Lúcia me deu umas roupas largas dela, umas blusas compridas que escondiam bem. No 6º mês, aconteceu algo que quase destruiu tudo. Rodrigo chegou em casa bêbado de novo. E quando ele bebia, ficava carinhoso às vezes, querendo me tocar. Vem cá, mulher. Faz tempo que a gente não. Ele me puxou pela cintura. Travei. Se ele me tocasse direito, ia sentir a barriga dura. Ia descobrir tudo. Tô com dor de cabeça forte, amor. Me deixa só hoje. Ele não gostou. Sempre tem uma desculpa. Sempre. Você não quer mais o marido, é isso. Não é isso. Eu juro, é só dor de cabeça. Amanhã passa. Amanhã, amanhã. Sempre amanhã. Mas ele me soltou e foi dormir no sofá, resmungando. Fiquei acordada a noite toda, a mão na barriga, sentindo o bebê se mexer. Estava ficando cada vez mais difícil esconder. Mais perigoso. Eu precisava sair logo. Mas ainda não tinha dinheiro suficiente. Ainda não tinha um lugar para ir. No 7º mês, o bebê começou a chutar forte. Eu estava na cozinha lavando louça quando senti um chute tão forte que quase gritei. Olhei para baixo e vi minha barriga se mexer por baixo da roupa. Calma, meu amor, sussurrei baixinho, a mão por cima. A gente vai sair daqui. Eu prometo. A gente vai ter uma vida melhor. E naquele momento, olhando para minha barriga crescida escondida embaixo de camadas de roupa, eu sabia que não tinha mais volta. Não era só mais sobre mim. Era sobre essa criança inocente que merecia crescer sem medo, sem violência, sem porões escuros. Eu ia sair daquela casa, nem que tivesse que fazer a coisa mais terrível do mundo para conseguir. No 8º mês, o corpo começou a me trair. A barriga estava grande demais, os tornozelos inchados, as costas doendo tanto que eu mal conseguia ficar em pé. Escondi o máximo que pude, mas sabia que era questão de tempo até alguém perceber. Foi numa manhã de domingo que tudo quase desmoronou. A gente estava na missa, sentados no banco de sempre, quando senti uma dor forte na lombar. Me mexi na cadeira tentando achar posição melhor e o movimento fez o avental afrouxar um pouco. A mulher sentada atrás, Dona Jurema, a maior fofoqueira da cidade, ficou olhando. Depois da missa, ela veio falar com a gente. Dona Rosa, a senhora está diferente. Engordou um pouquinho, é? Meu sangue gelou. Rodrigo olhou para mim com aquela cara interrogativa. É,
Ando comendo muito doce, eu ri sem graça, puxando o avental para frente. Doce? Sei, parece mais é barriga de grávida para mim, Dona Jurema disse com aquele sorriso maldoso dela. Que grávida o quê? Dona Jurema, Dona Arminda entrou na conversa, rápida. Ela perdeu um bebê faz uns meses. Tá inchada ainda, essas coisas demoram para passar. A mentira saiu tão natural da boca dela que até eu fiquei surpresa. Dona Jurema pareceu desapontada por não ter uma fofoca boa para espalhar. No caminho de volta para casa, Rodrigo ficou quieto. Quieto demais. Eu conhecia esse silêncio. Ele estava pensando, processando. Quando chegamos em casa, ele mandou a mãe ir descansar no quarto e me puxou para a cozinha. Trancou a porta. Tira esse avental. O quê? Você me ouviu. Tira o avental. Agora. Minhas mãos tremeram indo pros laços atrás das costas. Não tinha mais para onde correr. Não tinha mais como esconder. Desatei o avental devagar e deixei ele cair no chão. A barriga estava ali, redonda, grande, impossível de negar embaixo do vestido largo. O rosto de Rodrigo passou por várias expressões. Confusão, depois choque, depois raiva. Muita raiva. Você está grávida. Tô. Há quanto tempo? 8 meses. 8 meses. Ele berrou, e eu dei um pulo. Você escondeu uma gravidez de 8 meses de mim? Eu tinha medo de perder de novo. Queria ter certeza antes de contar. Mentira. Ele avançou para cima de mim e eu recuei até bater na pia. Você estava escondendo. Por quê? Porque você ia esconder meu filho de mim. Não é isso, Rodrigo, eu juro, é filho meu, pelo menos. A pergunta veio como uma facada. Ou você andou fazendo sacanagem por aí? As lágrimas desceram. Claro que é seu. Como você pode pensar uma coisa dessas? Porque você é uma mentirosa. Ficou 8 meses me enganando. 8 meses. Ele pegou uma xícara da mesa e jogou na parede. O barulho do vidro quebrando fez meu coração disparar. Rodrigo, por favor, pensa no bebê. Agora você quer que eu pense no bebê? Quando você ficou meses escondendo da gente, você pensou no bebê. Dona Arminda abriu a porta da cozinha. O que está acontecendo aqui? A sua nora querida estava grávida esse tempo todo e não contou para ninguém. 8 meses, mãe. 8 meses de mentira. Dona Arminda olhou para minha barriga, depois para mim. Você disse que tinha perdido. Eu menti. Desculpa, eu menti. Por quê? Ela perguntou, e pela primeira vez em anos, tinha emoção na voz dela. Não era compaixão, era raiva. Por que você faria uma coisa dessas? Eu podia ter continuado mentindo. Podia ter inventado mais desculpas. Mas de repente eu estava cansada. Cansada de fingir, de abaixar a cabeça, de pedir desculpa por existir. Porque eu tinha medo. Medo do que ele ia fazer comigo quando soubesse. Medo de ser trancada no porão grávida. Medo de apanhar com o bebê na barriga. O silêncio caiu pesado na cozinha. Rodrigo me olhava como se eu tivesse falado em outra língua. Você acha que eu ia machucar você grávida? Que tipo de monstro você pensa que eu sou? Ri. Não consegui segurar. Ri alto, quase histérica. Que tipo de monstro? Sério? O tipo que tranca a esposa no porão todo dia. O tipo que dá soco, que puxa cabelo, que me joga escada abaixo. Esse tipo de monstro. A mão dele veio rápido, pegou meu pescoço. Cala a boca. Rodrigo, não. Dona Arminda gritou. Ela está grávida. Eu sei que ela está grávida. Por isso ela precisa aprender agora a nunca mais mentir para mim. Mas ele me soltou. Caí no chão respirando com dificuldade, a mão no pescoço dolorido, a outra protegendo a barriga. Você vai ter esse bebê, Rodrigo disse, a voz fria e controlada agora. Vai ter aqui em casa, com parteira. Não vai no médico, não vai no hospital, não vai em lugar nenhum onde possa contar suas mentirinhas para todo mundo. E depois que o bebê nascer, você vai ser a mãe que eu quero que você seja. Entendeu? Não respondi. Não conseguia. Eu perguntei Sergipe e você entendeu. Entendi, sussurrei. Ótimo. Agora vai pro quarto e fica lá até eu dizer que pode sair. Me arrastei pro quarto e tranquei a porta. Sentei na cama com as mãos na barriga, sentindo o bebê se mexer.
Ele estava agitado, provavelmente sentiu todo o estresse. Me desculpa, meu amor, chorei baixinho. Me desculpa por te trazer para esse mundo assim. Mas eu juro, eu vou te tirar daqui. A gente vai embora. Só mais um pouquinho. Naquela noite, ouvi Rodrigo e Dona Arminda conversando na sala. A voz deles vazava pela porta. Você precisa ter cuidado com ela agora, filho. Até o bebê nascer. Eu sei, mãe. Mas depois que nascer, ela vai ver. Vai aprender a me respeitar de uma vez por todas. E se ela tentar fugir? Fugir para onde? Com um recém-nascido, sem dinheiro, ela não tem para onde ir. Ela sabe disso. Eles estavam certos. Eu não tinha para onde ir. Mas eles não sabiam de uma coisa. Não sabiam da meia cheia de dinheiro escondida na gaveta. Não sabiam da Lúcia do outro lado da cerca. Não sabiam que eu tinha passado meses me preparando para isso. No dia seguinte, quando Rodrigo foi trabalhar, arrisquei sair para o quintal. Estendi um pano vermelho na janela, o sinal de emergência para Lúcia. Ela apareceu na cerca 5 minutos depois. O que foi? Ele descobriu. Merda, você está bem? Ele te machucou? Tô viva. Mas ele disse que não vou poder sair de casa até o bebê nascer. Ele vai me vigiar. Então você precisa sair antes. Como? Olha o tamanho dessa barriga. O bebê pode nascer qualquer dia. Exatamente. Por isso você precisa sair agora. Hoje. Enquanto ainda pode andar. Lúcia, eu não posso, Rosa. Escuta. Se você ficar, o que você acha que vai acontecer depois que esse bebê nascer? Ele vai usar a criança contra você. Vai dizer que se você for embora, nunca mais vê o filho. Vai te prender mais ainda. Agora é sua única chance. Ela tinha razão. Eu sabia que tinha, mas o medo era tão grande que paralisava. Hoje à noite, Lúcia disse. Quando todo mundo estiver dormindo, você pega suas coisas, pega seu dinheiro e pula essa cerca. O João vai te levar para a casa da irmã dele na cidade vizinha. Lá você fica até o bebê nascer. E se eles me acharem, a gente garante que não acham. Mas você precisa decidir agora, Rosa. Ou você foge hoje, ou você passa o resto da vida nessa prisão. Olhei para casa. As paredes que tinham sido minha cadeia por anos. O porão que ainda me dava pesadelo. A sogra que fingia não ver. O marido que me destruía um pedaço por dia. Então olhei para minha barriga. Pro bebê que merecia mais. Que merecia melhor. Hoje à noite, eu disse. Eu vou. O dia mais longo da minha vida. Cada minuto arrastado como hora, cada hora como eternidade. Fiz tudo normal, cozinhei, limpei, fingi que estava tudo bem. Rodrigo me vigiava o tempo todo. Dona Arminda também. Eu sentia os olhos deles grudados em mim onde quer que eu fosse. No almoço, tentei comer, mas a comida não descia. O estômago revirado de nervoso, as mãos suando frio. Rodrigo percebeu. Por que você não está comendo? Enjoo. O bebê está pesando. Ele grunhiu alguma coisa e voltou a comer. Dona Arminda me olhava por cima da xícara de café, aqueles olhos desconfiados como sempre. Depois do almoço, Rodrigo não foi trabalhar. Ficou em casa. Meu coração afundou. Como eu ia fugir com ele ali? Hoje eu folguei, ele anunciou. Vou ficar de olho em você. Não quero que você faça nenhuma besteira. Passei a tarde inteira na sala, costurando roupinha de bebê que Dona Arminda tinha comprado. Ela sentada do meu lado, ensinando os pontos, falando sobre como criar menino direito. Tem que ser firme desde cedo. Não pode deixar fazer manha. Menino precisa crescer forte, respeitador. Eu só acenava com a cabeça, a agulha entrando e saindo do tecido, meus pensamentos longe dali. Pensando no plano. Pensando em como ia fazer para sair sem eles ouvirem. A noite caiu devagar. Jantamos em silêncio. Rodrigo ligou a televisão, aquele barulho preenchendo a sala. Dona Arminda foi dormir cedo, como sempre, às 8 horas. Ficou só eu e ele. Às 9, ele bocejou. Vou dormir. Amanhã trabalho cedo. Você vem? Já vou. Só terminar de arrumar a cozinha. Ele subiu. Ouvi os passos pesados no andar de cima, a cama rangendo quando ele deitou. Esperei. 10 minutos. 15, 20.
até ouvir o ronco. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza que ele ia ouvir lá de cima. Fui pro quarto devagarzinho, cada degrau uma eternidade. Peguei a meia cheia de dinheiro da gaveta. Era tudo que eu tinha no mundo. Vesti um casaco por cima da camisola, enfiei os pés nas sandálias velhas. Não levei mais nada. Não tinha como. Só o dinheiro e a roupa do corpo. Desci as escadas segurando na parede, tentando não fazer barulho. A madeira velha gemia embaixo dos meus pés. Parei. Esperei. Nada. O ronco continuava. Cheguei na cozinha. A porta dos fundos estava trancada. A chave ficava pendurada num prego na parede. Alcancei ela, minhas mãos tremendo tanto que quase deixei cair. Coloquei a chave na fechadura. O clique pareceu alto como tiro no silêncio da noite. Parei. Escutei. Será que alguém tinha ouvido? Nada. Só o ronco lá em cima, o barulho dos grilos lá fora. Girei a chave devagar. A porta abriu com um rangido suave. O ar frio da noite bateu no meu rosto. Liberdade. Estava a centímetros da liberdade. Aonde você pensa que vai? Gelei. A voz da dona Arminda atrás de mim. Me virei devagar. Ela estava parada na entrada da cozinha de camisola branca, o cabelo solto pela primeira vez que eu via, parecendo um fantasma na luz fraca que vinha da lua. Eu só vim tomar água. Com dinheiro na mão, com casaco. Toma água assim agora, é? Não tinha o que falar. Não tinha desculpa que colasse. Ficamos nos encarando, ela e eu, por um tempo que pareceu eterno. Você vai acordar ele, eu disse finalmente. Vai chamar o Rodrigo e contar que eu tava fugindo. Ela não respondeu. Só continuou olhando para mim com aqueles olhos fundos. Vai mesmo, né? Porque é isso que a senhora sempre fez. Fingir que não vê quando ele me machuca, mas na hora que eu tento me salvar, aí a senhora vê tudo. Eu criei meu filho sozinha, ela disse, a voz baixa, rouca. O pai morreu quando ele tinha 5 anos. Eu lavei roupa, passei, limpei casa de rico, tudo para dar uma vida boa para ele. Tudo para ele não passar necessidade. E daí? Isso dá direito dele me bater? Isso me obriga a ficar apanhando? Ele é tudo que eu tenho. E eu não sou nada. Esse bebê aqui dentro não é nada. Ela olhou para minha barriga. Pela primeira vez, vi algo diferente nos olhos dela. Não era compaixão, mas era cansaço. Como se ela tivesse carregado um peso pesado por tempo demais. Meu marido batia em mim, ela disse de repente. Todo dia, por qualquer coisa. Eu aguentei calada porque era o que se fazia naquele tempo. Quando ele morreu, eu respirei aliviada. Que Deus me perdoe, mas eu fiquei feliz que ele tinha morrido. Fiquei sem palavras. Nunca imaginei, nunca pensei que ela. Eu jurei que meu filho não ia ser que nem o pai. Dei amor, dei carinho, dei educação. Mas ele cresceu igual. A voz dela quebrou no final. Igualzinho ao pai que ele mal conheceu. Então por que a senhora nunca fez nada? Por que deixou ele me machucar? Porque eu tive medo. Medo que se eu falasse alguma coisa, ele me mandasse embora. Medo de ficar sozinha de novo. Medo de perder meu filho, mesmo ele sendo o que é. Ela limpou uma lágrima que escorreu. Eu sou uma covarde. Sempre foi. O silêncio caiu entre nós. Lá em cima, o ronco continuava. Você vai chamar ele? Perguntei de novo. Dona Arminda ficou me olhando por um longo tempo. Então, devagar, ela balançou a cabeça. Vai, e nunca mais volta. Porque se você voltar, eu não respondo por você. A senhora não vai contar que me viu? Vou dizer que você fugiu de manhã cedo, quando eu ainda estava dormindo. Que quando eu acordei você já tinha ido. Ela se virou para sair, depois parou. E Rosa? Se esse bebê, você cuida direito dele. Não deixa ele crescer com raiva no coração que nem meu filho cresceu. Promete. Eu prometo. Ela subiu as escadas devagar, cada degrau um esforço. Desapareceu no corredor escuro. Saí pela porta dos fundos com as pernas tremendo. O quintal estava escuro, só a lua iluminando. Fui até a cerca que dividia nossa casa da casa da Lúcia. Era alta, de madeira velha. Normalmente eu pulava fácil. Mas grávida de 8 meses. Tentei subir.
A barriga atrapalhava. Escorreguei, quase caí. Tentei de novo. Consegui passar uma perna, depois a outra. Fiquei pendurada por um segundo, a barriga enorme fazendo o equilíbrio difícil. Pulei. Caí do outro lado num baque surdo, a dor explodindo no tornozelo. Mordi o lábio para não gritar. A luz da cozinha da Lúcia acendeu. A porta se abriu. Ela e o João saíram correndo. Rosa, você está bem? Torci o pé, mas eu consegui. Eu saí. João me levantou como se eu não pesasse nada, me carregou para dentro da casa. Me sentou na cadeira da cozinha. Lúcia já estava preparando uma trouxa com comida, roupa, cobertor. A gente tem que ir agora, João disse. Antes que ele acorde e perceba que você sumiu. Espera. Preciso de um minuto só. Olhei pela janela para a casa que tinha sido minha prisão. As luzes apagadas, tudo quieto. Lá dentro estava o homem que tinha me destruído por anos. E a mulher que tinha deixado acontecer. Mas também lá dentro ficava a Rosa velha. A Rosa com medo, submissa, quebrada. Aquela Rosa tinha morrido hoje. Vamos, eu disse. Vamos embora. João me ajudou a entrar na caminhonete velha dele. Lúcia subiu atrás comigo, segurando minha mão. O motor ligou, barulhento na noite quieta. Enquanto a gente saía pela rua escura, olhei para trás uma última vez. Vi uma figura na janela do quarto. Dona Arminda. Ela estava parada lá, olhando a gente ir embora. Não sei se foi ilusão da lua, mas acho que ela acenou. Um aceno pequenininho, quase imperceptível. Então sumimos na escuridão, deixando aquela vida para trás. Eu era livre. A casa da irmã do João ficava a 2 horas de distância, numa cidadezinha tão pequena que nem aparecia no mapa. A gente rodou por estradas de terra, a caminhonete chacoalhando tanto que cada buraco era uma dor na coluna. Eu segurava a barriga com as 2 mãos, rezando para não entrar em trabalho de parto ali mesmo. Lúcia ficou conversando comigo o tempo todo, tentando me distrair. Você vai gostar da Benedita. Ela é boa gente, já ajudou muita mulher que estava fugindo de marido violento. A casa dela é esconderijo seguro. E se ele descobrir? Se ele vier atrás? Não vai descobrir. Ninguém sabe dessa conexão. E mesmo que descobrisse, Benedita não tem medo de homem nenhum. Ela é parteira, já viu de tudo nessa vida. Chegamos quando já passava da meia-noite. A casa era simples, de tijolo aparente, com uma varanda cheia de plantas. Uma mulher enorme abriu a porta antes mesmo da gente bater. Tinha uns 50 anos, cabelo curto grisalho, mãos grandes e fortes. Essa é a moça que você me falou? Ela perguntou para Lúcia. É ela. Rosa, essa é minha cunhada Benedita. Entra, menina. Você está com cara de quem está para estourar a qualquer momento. Benedita me puxou para dentro com gentileza firme. A casa cheirava a ervas e sabão. Tinha uma limpeza arrumada, acolhedora. Você tem onde ficar por uns tempos? Benedita me levou para um quartinho nos fundos. Tinha uma cama de solteiro com colcha de retalhos, uma cômoda velha, uma janela que dava para o quintal. Não é palácio, mas é seu enquanto precisar. Desabei na cama, todo o cansaço da fuga caindo em cima de mim de uma vez. Lúcia se ajoelhou do meu lado. Você conseguiu, Rosa. Você é livre agora. Livre. A palavra parecia irreal. Anos sonhando com isso e agora que tinha acontecido, não parecia verdade. E se eu tiver feito a coisa errada? E se, para com isso, Lúcia falou firme. Você fez a única coisa certa. Agora descansa. Amanhã a gente pensa no resto. Ela e João foram embora antes do sol nascer. Não podiam ficar, senão iam virar suspeitos. Benedita ficou comigo. Nos primeiros dias, eu pulava com qualquer barulho. Carro passando na rua? Será que era ele? Alguém batendo na porta? Tinha me achado. Dormia mal, acordava suando, sonhava que estava de volta no porão. Isso é normal, Benedita me disse. O corpo ainda está acostumado com o medo. Vai passar. Ela cuidava de mim como se eu fosse filha dela. Fazia chá de camomila quando eu não conseguia dormir. Massageava minhas costas que doíam. Conversava comigo sobre tudo e sobre nada. Quantas mulheres já ficaram aqui? Perguntei uma noite.
Você é a 13ª. Todas fugindo de marido, namorado, pai, irmão, homem que acha que pode bater em mulher. Ela cuspia as palavras com nojo. Algumas ficaram poucos dias, outras ficaram meses. Uma ficou um ano inteiro. Todas conseguiram recomeçar. E se ele me achar aqui? Não vai achar. Mas se achar, vai ter que passar por cima de mim primeiro. Ela mostrou uma espingarda velha pendurada na parede. Isso aqui não é só decoração. Uma semana depois da fuga, comecei a sentir as primeiras contrações. Falsas ainda, mas Benedita ficou alerta. Esse bebê está querendo nascer logo. Mais uns dias, eu diria. O medo me apertou. E se eu não souber ser boa mãe? E se eu estragar tudo? Ninguém sabe ser mãe antes de ter filho. A gente aprende fazendo. Ela segurou minha mão. Mas uma coisa eu te digo. Qualquer mãe que tem coragem de fugir grávida para proteger o filho, essa já é uma mãe boa. 2 semanas depois da fuga, numa terça-feira de madrugada, a bolsa estourou. Acordei molhada, com uma dor forte na lombar que me fez dobrar. Benedita! Gritei. Ela apareceu já vestida, como se tivesse estado esperando. É hoje. Vamos ter um bebê hoje. As próximas horas foram as mais longas e doloridas da minha vida. Mas era uma dor diferente das surras. Era uma dor que trazia vida, não morte. Uma dor que tinha propósito. Benedita ficou comigo o tempo todo. Me dava água, limpava meu suor, segurava minha mão quando a dor ficava insuportável. Você consegue, Rosa. Você já passou por coisa pior. Isso aqui você aguenta. E eu aguentei. Quando o sol nasceu, depois de 8 horas de trabalho de parto, minha filha nasceu. Uma menina. Pequenininha, vermelha, chorando alto. Benedita limpou ela e colocou no meu peito. O choro parou na hora. Ela me olhou com aqueles olhinhos escuros e eu me apaixonei instantaneamente. Oi, meu amor, chorei. Eu sou sua mãe. E eu vou te proteger sempre. Sempre, menina. Dona Arminda tinha tanta certeza que seria menino. Que ironia. Como vai chamar ela? Benedita perguntou. Pensei. Pensei em tudo o que tinha passado. No porão escuro, nas surras, no medo. Mas também pensei na coragem que tinha encontrado, na força que não sabia que tinha, na liberdade que tinha conquistado. Esperança. Vou chamar ela de Esperança. Os primeiros dias com o bebê foram difíceis. Eu não sabia nada de cuidar de criança. Benedita me ensinou tudo: como amamentar, como trocar fralda, como acalmar quando chorasse. Esperança era pequenininha, mas tinha pulmão forte. Chorava alto quando tinha fome, quando estava suja, quando queria colo. E eu dava colo. Dava muito colo. Segurava ela contra o peito e prometia todas as coisas que ela ia ter e que eu não tive. Amor, segurança, respeito, escolhas. 2 semanas depois do parto, Lúcia apareceu para visitar. Trouxe roupinhas de bebê, fraldas de pano e notícias. Rodrigo apareceu na minha casa 3 dias depois que você fugiu, ela contou enquanto segurava Esperança no colo. Perguntou se eu tinha visto você. Eu disse que não, que mal te conhecia. Ele não acreditou. Revirou meu quintal todo procurando pista. Meu sangue gelou. E ele encontrou alguma coisa? Nada. João tinha queimado tudo que pudesse te ligar a gente. E eu fiz cara de paisagem, disse que ele estava louco. Eventualmente ele foi embora. Ele ainda está procurando? Tá. Mas procurando nos lugares errados. Acha que você fugiu para a capital, não para a cidade pequena. Tem gente dizendo que te viram no ônibus, que te viram na rodoviária. São tudo mentira, mas ele está seguindo essas pistas. E Dona Arminda? Lúcia fez uma cara estranha. Ela está diferente. Mais quieta, mais fechada. Dizem que ela não sai mais de casa, nem para a missa. Fica lá trancada o dia todo. Senti uma pontada de... Não era pena exatamente, mas era alguma coisa. Ela tinha me deixado ir. No final, depois de anos de silêncio cúmplice, ela tinha escolhido não me entregar. Você está segura aqui, Lúcia me garantiu. Mas precisa ficar esperta ainda. Não pode bobear. Ela foi embora levando meu abraço apertado e minha gratidão eterna. Sem ela, eu ainda estaria naquela casa. Ou pior, estaria morta.
Os meses foram passando. Esperança crescendo, ficando mais forte, mais esperta. Aprendi a ser mãe fazendo, errando, acertando. Benedita me dava força, me ensinava, me segurava quando eu tinha crise de choro pensando que não ia dar conta. Você está dando conta. Olha para essa menina. Ela está feliz, saudável, amada. O resto a gente improvisa. Comecei a ajudar Benedita nos partos dela. Segurava a mão das mulheres, passava pano frio na testa delas, incentivava quando elas achavam que não iam conseguir. E cada vez que um bebê nascia, eu chorava junto, porque cada nascimento era uma vitória. Era vida continuando apesar de tudo. 6 meses depois da fuga, Lúcia trouxe uma notícia que mudou tudo. Rodrigo desistiu de procurar. Arrumou outra mulher. Uma moça nova da cidade vizinha. Já tão morando junto. Deveria sentir alívio, mas o que eu senti foi raiva. Raiva porque ele tinha seguido a vida como se nada. Como se não tivesse passado anos me destruindo. Como se eu fosse descartável, substituível. E a coitada? Ela sabe o que está entrando? Não sei. Mas não é teu problema, Rosa. Você salvou você e sua filha. Não pode salvar o mundo todo. Ela tinha razão. Eu não podia. Mas doía saber que tinha outra mulher no meu lugar, sofrendo o que eu sofri. Esperança deu os primeiros passos com 9 meses. Cambaleou da cômoda até meus braços abertos, aquele sorriso banguela iluminando o rosto. Caí de joelhos e peguei ela, chorando de felicidade. Você conseguiu, meu amor. Você andou. E naquele momento, segurando minha filha nos braços, na casa da mulher que tinha me acolhido, longe do homem que tinha tentado me quebrar, eu percebi uma coisa. Eu tinha conseguido. Contra todas as probabilidades, contra todo o medo, eu tinha conseguido. Eu era livre. E minha filha ia crescer livre também. 5 anos se passaram desde a noite da fuga. Esperança agora tinha 5 anos e meio, uma menina esperta, falante, cheia de vida. Nada nela lembrava aqueles dias escuros. Ela só conhecia amor, risadas, segurança. Eu tinha arrumado emprego na casa de farinha do seu Tonho, trabalhando na secagem da mandioca. Não pagava muito, mas dava para a gente viver. Benedita não cobrava aluguel, dizia que eu já pagava ajudando ela com os partos e cuidando da casa. A gente tinha virado família de verdade. Esperança me chamava de mãe, chamava Benedita de vó. Ela não sabia nada sobre o pai. Quando perguntava, eu dizia que ele tinha ido embora antes dela nascer. Mentira que protegia, mentira necessária. Um dia eu ia contar a verdade, mas não ainda. Não enquanto ela fosse tão pequena. Naquele tempo todo, eu não tinha visto minha mãe. Era perigoso, Rodrigo podia estar vigiando ela. Mas eu mandava recado através da Lúcia. Diz para ela que eu estou bem, que tenho uma filha linda, que um dia a gente se vê de novo. Foi num sábado de tarde que minha vida virou de novo. Eu estava no quintal estendendo roupa com Esperança me ajudando. Ela adorava passar as presilhas para mim quando ouvi vozes altas na rua. Tem certeza que é aqui? Tenho. A mulher da venda disse que tem uma tal de Rosa morando nessa casa. Meu sangue gelou. Conhecia aquela voz. Era meu irmão mais velho, Joaquim. Benedita apareceu na porta. Rosa, tem gente perguntando por você. Eu sei. É meu irmão. Peguei Esperança no colo. Fica aqui dentro, meu amor. A mãe já volta. Fui até o portão com as pernas tremendo. Lá estava Joaquim, mais velho, mais cansado, mas ainda meu irmão. E do lado dele, apoiada nele, estava minha mãe. Ela tinha envelhecido tanto nesses 5 anos. O cabelo completamente branco agora, o corpo mais curvado, as mãos trêmulas. Mas os olhos ainda eram os mesmos. Olhos que me conheciam, que me amavam. Mãe, minha voz saiu quebrada. Filha. Ela largou o braço do Joaquim e veio cambaleando até mim. Nos abraçamos pelo portão, as duas chorando. Deixa eu te ver direito. Deixa eu ver. Ela segurou meu rosto com aquelas mãos ásperas de tanto trabalhar. Você está viva. Graças a Deus você está viva. Eu rezei todo dia, todo dia. Como vocês me acharam? A Lúcia contou, Joaquim disse.
depois que aquele desgraçado arrumou outra mulher e parou de vigiar a mãe. A Lúcia veio e contou tudo. Vocês não podem contar para ninguém onde eu estou. A gente não vai contar, minha mãe garantiu. Viemos só porque eu preciso te ver antes de morrer. O quê? Mãe, não fala assim. Eu estou doente, filha. O médico disse que é o coração. Não aguenta mais. Eu tenho pouco tempo. As palavras caíram como pedras. Minha mãe morrendo e eu tinha perdido 5 anos com ela por causa daquele homem. Entra, por favor. Ajudei ela a entrar, Joaquim segurando do outro lado. Benedita já tinha preparado o café, já tinha puxado cadeiras. Esperança apareceu tímida da cozinha. Que há, mãe? Minha mãe olhou para ela e o rosto inteiro iluminou. Essa é minha neta. Essa é Esperança. Minha mãe caiu de joelhos na frente da menina, as lágrimas escorrendo. Que menina linda! Que menina linda você é! Esperança olhou para mim confusa. Eu acenei que estava tudo bem. Ela deixou a avó abraçar ela, fazer carinho no cabelo dela. Ela tem seus olhos, minha mãe disse. Tem os mesmos olhos que você tinha nessa idade. Passamos a tarde toda conversando. Contei tudo o que tinha acontecido nos últimos anos. Minha mãe chorou muito, principalmente quando falei do porão, das surras, do silêncio da dona Arminda. Eu sabia, ela disse. No fundo eu sempre soube, mas eu não tinha como te tirar de lá. Não tinha força, não tinha dinheiro, não tinha nada. Não foi culpa sua, mãe. Foi sim. Mãe tem que proteger filho. E eu não protegi você. Você me deu a coisa mais importante. Você me deu amor. Me ensinou que eu valia alguma coisa. Foi isso que me deu força para fugir. Joaquim me contou as novidades da família. Meus outros irmãos tinham casado, tinham filhos. Ele mesmo tinha 3 crianças agora. Todos queriam vir te ver. Mas era perigoso trazer todo mundo. Muita gente chama atenção. E Rodrigo, como ele está? Igual. A mulher nova já vive com o rosto inchado, mas ninguém faz nada. E Dona Arminda? Dizem que ela ficou meio doida. Fala sozinha, vê coisas. Tá definhando. Não senti pena. Senti. Nada. Eles não significavam mais nada para mim. Eram passado, página virada, cicatriz que ainda doía às vezes mas estava sarando. Minha mãe e Joaquim ficaram até escurecer. Na hora de ir embora, minha mãe me abraçou apertado. Obrigada por ter me deixado conhecer minha neta. Obrigada por ter tido coragem de fugir. Eu vou morrer em paz agora. Não fala de morrer, mãe. A gente precisa falar das coisas como elas são, filha. Eu vou morrer. Mas vou morrer feliz sabendo que você está bem, que você está livre, que você é uma mãe maravilhosa. Ela beijou minha testa. Você é a mulher mais corajosa que eu conheço. Eles foram embora na noite escura. Esperança dormiu no meu colo, cansada da emoção do dia. Benedita sentou do meu lado. Sua mãe é uma mulher forte. Eu herdei isso dela. E sua filha vai herdar de você. Olhei para Esperança dormindo, os cachinhos espalhados no travesseiro, a boca entreaberta. Ela ia crescer forte. Ia crescer sabendo que mulher não é propriedade de homem nenhum. Ia crescer com voz, com escolhas, com liberdade. 2 meses depois, Joaquim voltou com a notícia. Minha mãe tinha morrido dormindo, tranquila, sem dor. Tinha ido em paz. Chorei por dias. Chorei pela mãe que tinha perdido, pelo tempo que tinham roubado de nós, pelas conversas que nunca íamos ter. Mas também agradeci. Agradeci porque ela tinha me visto livre. Tinha conhecido a neta. Tinha ido em paz. No enterro, não fui. Era perigoso. Rodrigo ia estar lá com certeza. Mas mandei flores através do Joaquim. Rosas vermelhas, as favoritas dela. E um bilhete. Obrigada por tudo, mãe. Te amo para sempre. A vida continuou. Esperança crescendo, eu trabalhando, construindo uma vida nova. Tinha começado a vender doces também, uns bolos que Benedita me ensinou. Dava um dinheiro extra bom. 6 anos depois da fuga, 10 anos depois de ter conhecido Rodrigo, eu finalmente me senti completa de novo.
Não precisava de homem, não precisava de família, não precisava de nada além do que já tinha. Eu, minha filha, e a mulher que tinha virado minha segunda mãe. Uma noite, deitada na cama com Esperança roncando baixinho do meu lado, olhei pro teto e sorri. Tinha sobrevivido, tinha escapado, tinha vencido. O porão não me assombrava mais. As cicatrizes ainda estavam lá, algumas visíveis no corpo, outras invisíveis na alma, mas não me definiam mais. Eu era mais que meus traumas. Era mais que meu passado. Eu era Rosa, mãe da Esperança, mulher livre, sobrevivente. E isso era suficiente. Hoje, 20 anos depois daquela noite em que pulei a cerca grávida, eu olho para trás e mal reconheço aquela mulher assustada que eu era. Esperança agora tem 25 anos, é professora, mora na capital, tem namorado bom que trata ela com respeito. Eu ensinei ela desde pequena que amor não dói, que homem que ama não bate, não humilha, não prende. Benedita morreu faz 3 anos, dormindo na poltrona dela depois de fazer um parto. Foi como ela sempre quis, trabalhando até o fim, ajudando mulher até o último suspiro. Deixou a casa para mim. Eu continuo o trabalho dela, recebendo mulheres que estão fugindo, dando abrigo, dando esperança. Já passaram 17 mulheres por essa casa depois que Benedita se foi. Cada uma com sua história de dor, mas também de coragem. Eu olho nos olhos delas e vejo a Rosa de 20 anos atrás. E digo a mesma coisa que Benedita me disse: você consegue, você é mais forte do que imagina. Se você está assistindo esse vídeo e está passando por algo parecido, eu quero que você saiba uma coisa: não é culpa sua, nunca foi, e você merece mais. Merece amor de verdade, merece respeito, merece viver sem medo. Sei que parece impossível sair, sei que tem 1000 desculpas na cabeça te dizendo para ficar. Mas existe saída, sempre existe. Se esse vídeo tocou seu coração, se você conhece alguém que precisa ouvir essa história, compartilha. Deixa um like aí embaixo para mais gente encontrar. E se inscreve no canal para ouvir mais histórias de superação. Cada visualização, cada like, cada comentário me dá força para continuar contando essas histórias que precisam ser contadas. Rodrigo, ele morreu faz 5 anos. Cirrose, bebeu até o fígado desistir. Não senti nada quando Joaquim me contou, nem tristeza, nem alívio, só, nada. Ele era passado tão distante que nem doía mais. Dona Arminda morreu antes dele, sozinha naquela casa grande, falando com fantasmas que só ela via. Dizem que nos últimos dias ela chamava meu nome, pedia desculpa pro ar vazio. Mas já era tarde demais. Eu perdoei? Não sei se perdoei. Mas soltei. Soltei o peso, a raiva, o veneno que ia me consumir se eu guardasse. Escolhi viver leve, escolhi seguir em frente. E foi a melhor escolha que eu já fiz. Hoje eu sou feliz. Tenho minha casinha, meu trabalho ajudando outras mulheres, minha filha maravilhosa que é meu maior orgulho. Tenho paz, tenho liberdade, tenho vida de verdade. E se eu conseguir, você também consegue. Lembra disso, você também consegue.